Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do curso de Princípios do Evangelho. Você está no canal Conexão Espiritual e eu sou o irmão Souza. Hoje nós vamos tratar da aula número 29. Vem comigo nessa viagem maravilhosa. É isso aí, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos, vocês que são membros ou não da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na aula passada nós falamos sobre a aula número 28, serviço ao próximo, que servindo ao próximo nós estamos a serviço de Deus e que é o caminho que nós temos para chegarmos a Cristo. Falamos aqui de vários exemplos de pessoas que serviram e de pessoas que foram servidas. Então eu recomendo a você deixar aqui o card, aqui o link da aula passada, caso você queira assistir antes de assistir essa aula aqui. Essa aula de hoje nós iremos falar sobre a lei de saúde do Senhor. Muitas pessoas falam, mas o pessoal da igreja não come isso, não bebe aquilo, Então muitas vezes algumas coisas são verdade e outras não. Às vezes as pessoas exageram um pouquinho ou pelo menos elas repassam informação que não está totalmente correta, Então vamos lá, vamos entender primeiro por que o Senhor ele nos dá uma lei de saúde física. Porque a lei de saúde espiritual ele nos deu desde o início dos tempos, Quando ele fala para a gente guardar os mandamentos, nos aproximarmos dele, servirmos ao próximo, e são leis de saúde espiritual. E nós vamos ver agora por que dessa lei da saúde física, a lei de saúde do Senhor. Olha só. O primeiro tópico da aula de hoje se refere a nosso corpo é um templo de Deus. Primeiro ponto, o corpo físico que nós temos, que nós ganhamos, é uma das maiores bênçãos que o Senhor nos deu. Necessitamos desse corpo para nos tornarmos mais como o Pai Celestial. O corpo é tão importante que o Senhor o chama de templo de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o templo de Deus que sois vós é santo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, nós não podemos destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, nem o corpo de outra pessoa e nem o nosso próprio, também não podemos. Por ser algo importante, o Pai Celestial deseja que cuidemos bem dele, do nosso corpo físico. Ele sabe que podemos ser pessoas mais felizes e melhores se formos saudáveis. O Espírito Santo pode ficar conosco se nosso corpo e nossa mente forem puros. O Pai Celestial sabe que somos tentados a tratar o corpo de maneira imprópria ou a ingerir substâncias prejudiciais. Por essa razão, ele nos disse quais as coisas que são boas para a saúde e quais são ruins. A maior parte das informações que o Senhor nos deu a respeito da boa saúde encontra-se na seção 89 de Doutrina e Convênios. Essa revelação chama-se a Palavra de Sabedoria. Então, a lei de saúde do Senhor, nós a conhecemos como a Palavra de Sabedoria, ou seja, devemos usar de sabedoria ao nos alimentarmos ou ingerirmos substâncias que vão fazer bem ou mal ao nosso corpo. Precisamos obedecer a palavra de sabedoria para sermos dignos de entrar no templo. Se não obedecermos a essa lei de saúde, o Espírito do Senhor se afastará de nós. Se profanarmos o templo de Deus, entre aspas, que é o nosso corpo, seremos prejudicados física e espiritualmente. É uma realidade. Nós devemos cuidar do nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo, onde habitará o Espírito Santo. E imagine se Deus vai habitar em um local impuro. As Escrituras dizem que não. Então, para recebermos a influência do Espírito Santo, nós devemos estar puros, nós devemos estar preparados para isso, limparmos o nosso interior. E isso se dá porque o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual eles precisam estarem saudáveis, sem dúvida nenhuma.
No próximo tópico, nós iremos falar sobre recebemos o mandamento de não ingerir certas coisas. Agora nós vamos entrar naquelas substâncias que são comprovadamente que fazem mal, que são prejudiciais à nossa saúde. Olha só, o Senhor ordena que não façamos uso, por exemplo, de vinho e bebidas fortes, ou seja, de bebidas alcoólicas. A primeira presidência ensinou que a ingestão de bebidas fortes muitas vezes resulta em crueldade, pobreza, doença e desentendimentos no lar. Quantas famílias você não já viu sofrerem por causa do álcool ou do uso do álcool na família, não é? É causa frequente de desonestidade, imoralidade e falta de bom senso. É uma maldição para todos os que as utilizam. Gestantes que bebem podem causar danos físicos e mentais aos seus filhos. Muitos acidentes automobilísticos são causados todos os anos por pessoas alcoolizadas. Então você vê que o álcool ele traz uma série de malefícios à saúde física, emocional e espiritual das famílias. O Senhor disse também que o tabaco, aqui já é o próximo ponto, né? Não, é o mesmo ponto ainda, mas o segundo ponto do que nós não devemos utilizar. O Senhor disse também que o tabaco, que é o fumo, né, o cigarro, não é para o corpo. É prejudicial ao corpo e ao espírito. Não devemos fumar nem mascar fumo. Os cientistas mostraram que o fumo causa muitas doenças e pode prejudicar também o feto. Ou seja, a bebida alcoólica e o cigarro, né, o fumo. Ele já é conhecido os malefícios que o fumo pode e causa nas pessoas. Muitas vezes, para quem fuma, né, vai comprar carteira de cigarro e nas costas tem um aviso, né? Pode causar câncer, pode causar tantas coisas, né? Câncer, hipotência, não sei o que, mas são várias doenças que podem ser causadas ou aceleradas por conta do fumo. Então, nós não devemos beber álcool e nem fumar. Uma outra substância que nós não devemos usar são as drogas, exceto quando são prescritas como remédios, né? Quando os médicos prescrevem a droga como remédio, né? Algumas drogas são ainda mais prejudiciais que o álcool e o fumo, que também são drogas. Os que fazem uso de drogas precisam procurar ajuda, orar pedindo forças e aconselhar-se com o bispo para que consigam arrepender-se plenamente e tornar-se puros. As drogas que a gente está falando aqui, existem as drogas legais, que são as medicações. Todo remédio que você toma, que você compra na farmácia é uma droga. Tanto é que muitas farmácias chamam drogarias, né? Porque são drogas, mas são drogas, vamos dizer assim, regularizadas, né? Oficiais para ser utilizadas de acordo com a prescrição do médico para o bem-estar. Porém, se essas drogas forem utilizadas de forma indiscriminada ou sem prescrição médica, elas sim podem causar problemas para a sua saúde. Então, até isso, tomar uma medicação, por exemplo, assim, tomar uma medicação deve ser sempre com prescrição médica. Sempre, para que não faça mal ao seu corpo. Além disso, existem as drogas ilícitas, né? Aquelas drogas que a gente conhece como maconha, cocaína e outras mais. Essas drogas que são ilícitas, ou seja, são proibidas o seu uso, mas que muitas pessoas conseguem utilizá-las, elas causam um dano ainda maior ao usuário, né? Quem utiliza. Quantas famílias são destruídas por causa também da droga? Não é? E aí existe sim nós da igreja, nós não devemos, nós do mundo inteiro, nós não devemos usar drogas ilícitas de jeito nenhum. É uma valiosa lei secular, mas também uma grande lei espiritual, cumprindo a palavra de sabedoria, tornando-nos espiritualmente mais fortes. Com isso, purificamos o corpo para que o Espírito do Senhor possa habitar em nós. Eu vou falar um pouco mais sobre, um pouco mais além. Além de... primeiro ponto foi bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, fumo, cigarro, drogas prejudiciais, drogas ilícitas. Também nós não fazemos uso na igreja do café por causa da cafeína que tem. Não só por causa da cafeína, tá? Mas o café tem várias substâncias que fazem mal ao organismo
comprovadamente. Além disso também, o chá preto nós também não utilizamos pela mesma razão, por várias substâncias que tem ali, que também causa prejuízo à saúde física. Além disso, se você, por exemplo, é diabético, você não pode comer algo com açúcar, que vai fazer mal ao seu corpo, né? Se você tem pressão alta, você não deve comer nada com sal, que vai fazer mal à sua saúde. Tá bom? Então são pequenas gotas de sabedoria que você precisa ter. Se eu como determinada comida e me faz mal, então eu não devo comer por sabedoria, tá? Porque não vai fazer mal, ou vai fazer mal ao meu corpo caso eu as utilize. Próximo tópico da aula de hoje foi nos ensinado que certas coisas são boas para o corpo. Nós colocamos agora de um lado as coisas que não são boas, que são prejudiciais, muitas inclusive ilícitas, e vamos colocar agora coisas que são boas para a saúde física. Vamos lá. Frutas não é nenhum segredo, né? Frutas, hortaliças e verduras são boas para nós. Devemos usá-las com sabedoria e gratidão. Na sua alimentação, frutas, hortaliças e verduras, sem dúvida nenhuma. A carne de aves e de animais também nos foi dada como alimento, contudo, devemos comer carne com moderação. Peixes também faz bem para nós. Os grãos são bons alimentos, especialmente o trigo. Então, estes são apenas alguns exemplos de substâncias que fazem bem. Frutas, verduras, hortaliças, carne, parcamente. E como a gente falou agora há pouco sobre os grãos, né? Feijão, arroz, trigo, faz bem ao nosso corpo, ao nosso organismo. São coisas que nós devemos fazer. Tem outras formas também de melhorar a nossa saúde física, e isso nós vamos ver agora no próximo tópico, que é trabalho, descanso e exercícios. Também são importantes. Além de Doutrina e Convênio, seção 89, outras escrituras nos dizem como manter-nos saudáveis, ou seja, elas nos ensinam: cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de dormir mais do que o necessário, recolhei-vos cedo para que não vos canseis, levantai-vos cedo para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Olha só quantos bons conselhos nós temos aqui. Cessai de dormir mais do que o necessário, cessai de ser ociosos, ou seja, de seres preguiçosos, cessai de seres impuros, cessai de dormir mais do que é necessário, como eu falei, cessai de recolher-vos cedo, ou seja, não dormir tarde e não acordar tarde, para que o nosso corpo e mente sejam fortalecidos. Também nos dizem: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O Senhor aconselha-nos a não trabalharmos mais do que as nossas forças o permitam. Um profeta moderno, o presidente Thomas S. Monson, disse que devemos manter o corpo saudável. Ele aconselhou: refeições nutritivas, exercícios regulares e sono adequado são coisas necessárias para um corpo forte, assim como o estudo constante das Escrituras e a oração fortalece a mente e o espírito. Exercícios, refeições nutritivas e sono adequado. Olha quantos conselhos que nós já conhecemos, que nós já sabemos, mas que estamos sendo lembrados nessa frase aqui de 1990 do presidente Thomas S. Monson. O presidente Benson foi bem antes, né? E agora nós vamos para o próximo tópico, que são bênçãos prometidas pelo cumprimento da lei de saúde do Senhor, ou a palavra de sabedoria. Vejam só. O Pai Celestial deu-nos leis de saúde para ensinar-nos como cuidar do nosso corpo físico. As Escrituras dizem o seguinte sobre as leis de Deus: mas nenhum mandamento terreno lhe dei, porque meus mandamentos são espirituais. Todos os mandamentos de Deus, ele tem um objetivo espiritual. Isso significa que os mandamentos a respeito de nossa condição física são para o nosso bem espiritual. Quando cumprimos a lei de saúde do Senhor, ou seja, a palavra de sabedoria, e nós obedecemos a outros mandamentos, o Senhor promete abençoar-nos física e espiritualmente.
Fisicamente, recebemos a promessa de ter boa saúde. Graças a essa boa saúde, seremos capazes de correr e não nos cansar, caminhar e não desfalecer. Essa é uma grande bênção, mas as bênçãos espirituais que Ele nos prometeu são ainda maiores do que as físicas. O Senhor promete que encontraremos sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, até mesmo tesouros ocultos. Verdades importantes nos serão ensinadas pelo Espírito Santo por meio da revelação. O presidente Boyd K. Packer, em 1990, ele falou o seguinte: nosso corpo físico é o instrumento de nosso espírito. Na maravilhosa revelação da palavra de sabedoria, aprendemos que devemos manter o nosso corpo livre de impurezas, que podem entorpecer ou até destruir os delicados sentidos físicos, que têm a ver com a comunicação espiritual. A palavra de sabedoria é o ponto-chave para a revelação individual. Ou seja, quero receber revelações, meu corpo físico precisa estar preparado para isso. O Senhor também prometeu que o anjo destruidor nos poupará. O presidente Heber G. Gwen, ele disse em 2002, há mais de 20 anos atrás: se desejamos as bênçãos da vida, da saúde, do vigor físico e mental, se desejamos que o anjo destruidor nos poupe, como aconteceu nos dias dos filhos de Israel, precisamos obedecer à palavra de sabedoria. Então, Deus fica obrigado a fazer sua parte e receberemos a bênção. Então, esta foi uma citação, uma mensagem muito interessante do presidente Heber G. Gwen em Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, em 2002, página 192. Algumas perguntas. Como podemos ajudar as crianças e os jovens a compreender o significado da palavra de sabedoria? Muitas crianças ou jovens querem tomar café, querem beber uma bebida alcoólica, querem fumar. Os adultos também, é claro. Como ensinar essas pessoas? E o que podemos fazer para ajudar familiares ou amigos que têm dificuldade em obedecer a palavra de sabedoria? Ora, se uma pessoa está com dificuldade para obedecer a algum princípio da palavra de sabedoria e essa pessoa está indo à igreja, mostra que ela quer vencer esse obstáculo e nós precisamos ajudá-la. Eu nunca vou ajudá-la se eu estou criticando. Ah, mas você está tomando isso, então você não é digno. Isso não é ajudar ao nosso próximo. Ajudar significa dar força, dar exemplo e também testemunho para elas de que se eu consigo, você também consegue. E isso é muito importante. O exemplo, ele nos dá muita força. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava em missão, em abril e maio de 1993, a minha missão foi de abril a abril de 93 a 95, mas quando eu estava na minha primeira área, eu sofria muito com saudades de casa. Poxa, eu tinha muitas saudades, era um sofrimento muito grande para mim. Eu queria estar na missão, mas eu também queria estar em casa com os meus amigos, os irmãos da igreja e minha família. E uma coisa que me fortaleceu muito foi lembrar do meu bispo na época, o bispo Carlos Alberto Lima. Ele fez missão e eu pensava, meu bispo, ele fez missão. Meu bispo, ele conseguiu vencer a saudade. Ele conseguiu vencer as dificuldades de uma missão. Eu vou conseguir também. E isso me fortaleceu bastante. Ver exemplo de pessoas, assim como nós, que passam pelas mesmas dificuldades, né, as mesmas saudades, os mesmos tipos de obstáculos, vencendo-os. E aí nós também conseguimos vencer. Então, se nós queremos ajudar alguém que precisa se livrar de um vício, vamos ajudar com apoio, né, e com exemplo de que sim, é possível. Claro, sempre contando com o poder de Deus. Meus queridos, esta foi a aula de hoje, o capítulo 29 do livro Princípios do Evangelho, a Lei de Saúde do Senhor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário. Faço uma pergunta para você. Que tipo de substâncias você acredita que faz mal ao corpo que eu não falei aqui? Ah, irmão, você esqueceu de falar aí sobre tal substância que também faz mal. Coloca aqui nos comentários. Ou, ao contrário, ah, irmão Souza, tem também tais alimentos que fazem bem à saúde. Então você coloca aqui também
pra gente, tá bom? Se você já passou por alguma experiência também a respeito disso, da palavra de sabedoria, também deixa aqui registrado nos nossos comentários. Eu vou ter muito prazer de mencioná-los nas próximas aulas. Por falar em próximas aulas, a próxima será a número 30 do curso Princípios do Evangelho. E não perca, tá? Eu sempre digo isso, mas é verdade. Próxima aula nós falaremos sobre a caridade, que é o puro amor de Cristo. Então, se você quer ouvir um pouquinho mais sobre o que é a caridade, como funciona e como nós podemos praticar essa caridade, não perca a próxima aula, aula número 30. Tá joia? Um abraço para você, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Aquele abraço, muito obrigado.